em relação, por exemplo, de questões que não foram resolvidas no nosso caráter e a gente vem para Cristo, né? Por exemplo, nós temos hoje uma multidão, e a gente sabe disso porque eu fui assim, né? De estar servindo a Jesus, como disse, servindo ao reino, mas me esquecendo do rei, vivendo debilidades tremendas, terríveis na minha alma. Mau caráter, adúltero, prostituto, fornicador, mentiroso, tá certo? Espiritualizava o material e materializava o espiritual, fazia essa confusão, tá certo? Mas não confessava e não tratava porque eu queria que todos soubessem que eu era um grande homem de Deus. Eu não confessava e não dizia, porque muitos já me tinham como um grande homem de Deus, e isso seria demais para mim. Quando o senhor se deu conta disso aí, o senhor estava ainda na Assembleia de Deus? Sim. Então, vivendo de pecado em pecado, aquela história de peca, confessa para Jesus em oração, mas não retrata as coisas, tá certo? E vai acumulando esse lixo na nossa alma. A nossa alma. Então, tudo isso é fruto, junto com o ativismo religioso. O que é que o ativismo religioso faz? Tá certo? Ele tem os seus benefícios nessa área de culpa e de pecados escondidos. Daquelas coisas que a gente coloca numa gaveta, passa a chave, joga a chave fora, não quer que ninguém mexa, mas é exatamente aí que Deus quer mexer. Né? Então, o que é que a gente faz? Geralmente, quando a gente tem uma prática quanto mais no pecado, por exemplo, um vício, seja ele na pornografia, seja ele na imoralidade, seja ele nas drogas, geralmente você sabe que o viciado, ele para se libertar desse vício, ele procura uma ocupação correlata. Ele procura fazer algo que possa substituir aquilo que ele fazia. Tá certo? Eu, pelo menos, eu fumava muito. Eu fumei muito. E quando eu deixei de fumar, me ensinaram isso. Toda vez que der vontade de fumar, tu chupa uma balinha. Então eu andava com o bolso cheio de balinha. Quando dava vontade de fumar, eu pegava uma balinha, principalmente aquela de hortelã, e realmente deixei de fumar. Isso tem mais de 30 e poucos anos. Então a gente procura substituir. O viciado em alguma área, ele faz assim. Né? Ele faz assim. Então ele, para compensar um determinado vício, ele mergulha no outro. Ou para mascarar uma determinada coisa. Então, para que não percebam que eu sou uma farsa, tá certo? Para que não percebam que eu sou um hipócrita no meio da igreja, eu vou mergulhar na teologia, tá certo? Eu vou pregar mais, eu vou estudar mais. Sua válvula de escape então era mostrar mais serviço? Sim, também, tá certo? Então, e a religião lhe abraça com isso. O ativismo religioso que cobra isso de você, ele abraça. O grande líder ali disse isso, vai mais, vai mais. Sim, você se torna um severino. Né? Aprofunda, meu filho, vai, tá certo? Você sabe que o sistema é assim e você sabe por que você está vivendo assim. Na realidade, você junta o inútil ao desagradável, né? Você acaba abastecendo o ativismo religioso, tá certo? E ao mesmo tempo dando escape para aquilo que verdadeiramente você é, escondendo o seu caráter enfermo, o seu mau caratismo, tá certo? Com atividades procurando substituir isso. Então eu percebi duas coisas. Primeiro, eu estava servindo a igreja, mas eu estava servindo a Deus e estava indo para o inferno. Eu não tinha mais tempo para mim, não tinha para a família, não tinha, né, para a esposa, tá certo? O meu trabalho profissionalmente na Polícia Militar às vezes me sufocava em virtude, tá certo, da superocupação, né, eclesiástica, religiosa, né, e comecei a mergulhar nisso e eu fui perceber que verdadeiramente eu estava servindo ao reino, mas estava me esquecendo do rei. Eu não tinha mais devocional com Deus, eu não tinha um lugar secreto lá de Mateus 6,9, né? Não tinha mais meu tempo a sós com Deus, eu não tinha mais tempo para meditar na palavra, eu estava pregando no automático. E a família? Tá certo? E a família se arrastando, né, irmãos? Se arrastando. Né? Então podemos dizer que nesse período você estava vivendo só de aparência. Só de aparência, essa é que é a realidade. Só de aparência. Né? Então, é quando veio a queda, né? Quase perco meu casamento, né? Quase estrago minha família, o ministério, mas Deus me sacudiu. Aí foi o tempo da pendeira, né? Quando o senhor estava na igreja, a igreja onde o senhor tinha o maior ativismo religioso e teve essa queda, esses irmãos lhe apoiaram ou lhe excluíram? Olha, alguns nos procuraram por algum tempo, mas a gente escuta mais palavras de acusação. E a questão é o seguinte, é o que a gente procura viver hoje no ministério, né? A questão do cuidado e do tratar. Porque nós aprendemos, a gente vê aí fora muitas vezes, a igreja tem vontade, mas a igreja acaba tratando o efeito, esquece de cuidar da causa. Não cuida da causa. Então o que é que acontece muito? Você pecou,